A todos e a todas, eu disse aqui para Karina, disse que queria anotar aí para organizar as ideias. Eu disse, Karina, largue isso, que quando a gente começar a falar, as ideias começam a se organizarem por conta própria. Ela disse, então você fala primeiro. Tudo bem. Deu um golpe, foi um mini golpe. A gente vai falando, eu acho que vai melhorar depois que virar um diálogo com perguntas, questionamentos. Eu acho que a gente está vivendo um momento grave, mas eu sou otimista, posso parecer até maluco afirmar isso. Acho que a gente ainda sofre, não sei durante quanto tempo, mas o projeto político que esse golpe traz na barriga, ele não é viável para o país. Ele representa retrocesso, representa uma tentativa de fazer a roda da história andar para trás, representa uma perda de direitos para boa parte da população, representa um ataque aos territórios indígenas e aos direitos indígenas, quilombolas, representa uma carta branca para voltarmos até a escravidão, porque não é só a CLT, os direitos trabalhistas, aposentadoria, já tem propostas tramitando no Congresso da possibilidade de fazendeiro pagar a seus empregados com casa e comida. Se isso tem alguma diferença com a escravidão, eu não consegui perceber. Acho que traz em si o projeto uma carga de boçalidade enorme. Me impressiona a boçalidade, porque já ultrapassamos o limite. Não é só um projeto de direita, antissocial, contra a soberania brasileira. Tudo isso é muita coisa. Agora tem uma carga de boçalidade enorme. Tem projeto de lei tramitando de legalizar o aborto preventivo para não nascer marginais no Brasil. O projeto de educação sem partido. Se você vê a coleção de bobagens e boçalidade, dá mais vontade de rir do que ficar preocupado. Mas na verdade é um projeto irracional de fazer com que o país volte para estágios bastante anteriores ao que a gente vive. Mas eu não percebo a aceitação da população, nem as estatísticas, nem os dados, nem as pesquisas indicam que esse projeto é viável no Brasil, a não ser através de mecanismos de imposição. E aí é que entra, eu acho, a grande dificuldade deles. Eles mascararam o golpe como se fosse um processo legal de combate à corrupção, através do parlamento, do judiciário, e na verdade está entrando água nesse projeto. Não é? Por isso que eu sou otimista, porque o projeto está entrando água muito rapidamente. A ditadura militar no Brasil demorou muito para demonstrar que era inviável, mas esse projeto agora, ele é muito mais frágil, porque houve uma composição dos setores mais atrasados da sociedade, eu diria o lodo da sociedade, o lodo, o que há de pior, o que há de mais marginal, bandido, antissocial, retrógrado, com segmentos que já foram até suporte da democracia brasileira. Eu tenho a impressão que o PSDB em algum momento desistiu da democracia, porque o projeto deles é inviável sob o ponto de vista eleitoral. Perderam 4 eleições e todos os dados demonstram que perderão as próximas, a não ser criando um ambiente muito artificial de exclui Lula, tira o PT da cena política, criminaliza a esquerda, os movimentos sociais, e esperando que com isso eles possam aparecer. Passaram a tarefa, ou seja, o serviço sujo para o PMDB e para esses outros, essa escumalha política que a gente tem na cena pública brasileira. Mas está entrando água. O Aécio está dançando, e se não já dançou definitivamente para a vida pública, e as coisas não estão parando, está se revelando. Tudo isso
É preciso organizar um pouco a compreensão disso para poder a gente ter capacidade de gerar uma reação. Eu acho que quando, 2 dias depois da presidenta ser reeleita, o golpe, que já havia sido preparado, evidentemente, mas ele foi deflagrado. O Aécio meio que comandou, deu o tiro de partida, e aí começaram a se movimentar de vários lados. O Judiciário, o Ministério Público, o Lava Jato, que deu uma impressão inicial para parcelas grandes da população que era um projeto de combate à corrupção, mas na verdade é um projeto de gerar artificialmente um desequilíbrio político no sentido de favorecer a direita brasileira e retirar da cena pública pessoas que representam e lideram um projeto de esquerda, um projeto de desenvolvimento e o parlamento, a mídia. Quer dizer, o cerco foi bem feito. Isso não é uma característica só desse golpe. Desde o golpe do Paraguai, alguns na América Central, algumas tentativas de golpe em várias partes da América Latina têm tido essas características. É golpes sem militares. O que para nós, eu acho até que a gente exagerou em dizer ditadura militar. A ditadura não foi só militar, a ditadura foi preparada com essas mesmas instituições. Até a OAB participou da preparação e apoiou o golpe militar. Então, falar de golpe militar, eu penso que a gente vai ter que corrigir isso e falar da complexidade com que ele foi dado. Agora, sem a presença dos militares, mas as instituições que deram suporte ao golpe de 64 estão de novo presentes com as mesmas características. E nós também estamos com as mesmas características de 64, com pequenas nuances. Eu acho que a gente foi pego de surpresa pelo golpe. Mesmo sabendo que haveria a possibilidade, eu acho que ninguém no Brasil acreditou que a gente viveria esse cenário que nós estamos vivendo, apesar de existirem muitos indícios. E eu diria mais o seguinte: a disputa política no Brasil não é uma disputa qualquer. Nós somos hoje 9ª, mas já fomos 7ª economia do mundo. Nós somos um país importante, a única potência emergente no Ocidente. Nós temos 17% da água potável do mundo, nós temos petróleo, hoje somos um dos países. Então essas características nos colocam na cobiça internacional. Hoje eu sinto que há uma inibição sob a égide de evitar a teoria da conspiração, mas é evidente que esse golpe tem conexões internacionais, financiando, preparando, estimulando. Tem uma série de... Eles conseguiram mascarar essa capilaridade internacional dessas ações localizadas. Parecem ações singulares, mas na verdade é uma ação que tem uma certa característica de enfrentamento do avanço da esquerda e da democracia, de todas essas características. Isso pouca gente está falando nesse momento, essa dimensão da soberania brasileira e dessa relação com um lar. Eu não tenho o menor medo, porque eu não trabalho com a ideia de conspiração, mas eu sei que os interesses econômicos, políticos e estratégicos não permitiriam que o Brasil avançasse na direção que estava avançando, de ter uma política internacional soberana, com autonomia em relação ao irmão do Norte e aos interesses dos grandes países. A consolidação de uma democracia sob a liderança da esquerda também é insuportável para eles. Essa capacidade de articular a América Latina, o exercício da liderança brasileira, e internamente a consolidação de direitos, a institucionalização de direitos, essa redução da desigualdade. Então tudo isso foi criando um ambiente favorável. Agora, não estaríamos vivendo o que estamos sem os nossos erros. Isso também é outro tema que estamos falando pouco. Há um medo de falar dos erros. O Papa não falou da homossexualidade e da corrupção dentro da igreja, e olha que ele está administrando um patrimônio celestial. E sobreviveu e hoje é um dos personagens mais fortes do cenário mundial. Por que a gente não pode falar dos nossos erros com tranquilidade e compreender que ao falar dos nossos erros,
a gente se prepara para enfrentar as próximas conjunturas, porque chega de repetir erro. Os erros são muitos, eu não vou falar deles aqui, porque senão seria maior do que esse currículo que você leu aí. Mas é evidente que nós erramos muito, deixamos de fazer a reforma política no momento que deveria ter sido feito, deixamos de discutir e preparar o país para ter uma democratização da comunicação, chegamos muito perto do modus operandi da direita, isso é preciso ser dito com todas as letras, chegamos muito perto do modus operandi da direita. Em vez de fazer a reforma política, nos adaptamos à estrutura política e de poder do país. E por aí lá vai. Acho que a gente precisa renovar o projeto para a economia brasileira. Nós demonstramos dificuldade de manejar a 7ª e hoje 9ª economia mundial. E a gente acabou acontecendo uma coisa que quem lê a história do Brasil sabe que desde que Cabral chegou aqui, nós estamos com esse... Quando as commodities se valorizam, é céu de brigadeiro nesse lado do Atlântico. Quando as commodities começam a cair o preço, aqui começa a viver crise, golpe de Estado, instabilidade, movimentações sociais. Nós não podemos manter o Brasil dependente de exportação de commodity agrícola e mineral. É preciso diversificar a economia, é preciso investir em economias de alto valor agregado, é preciso preparar a educação para preparar a base tecnológica e dos que vão operar essas novas tecnologias. É preciso fortalecer a economia da cultura, que é uma economia que nós temos um potencial enorme. E quem já viveu fora, eu vivi 12 anos fora do Brasil, 10 como exilado e depois fui trabalhar na Espanha quando saí do governo Lula. A cultura brasileira, independente do grau de consciência que a gente tem, pesa mundialmente. A nossa música não sai das paradas de sucesso internacional desde a década de 40 e nunca foi transformada numa economia sólida que potencializasse quem vive de cultura aqui internamente, de música particularmente, e nunca foi tratado como uma economia. Nós, na verdade, quando pensamos em economia, pensamos em setores que até são menores do que a economia cultural. Então, é preciso. E no momento em que as commodities começaram a declinar internacionalmente, a gente ficou atordoado, chegamos a chamar o Meirelles para ser nosso guia econômico. É verdade. De alguma maneira a direita evitou que a gente cometesse esse erro, porque já pensou isso tudo sendo feito sob o patrocínio e sob a égide dos nossos governos? Então é preciso compreender que é preciso ter um projeto econômico para o país. Um projeto viável, eu não estou falando socialismo, porque até onde a vista alcança eu tenho a impressão que temos uma dificuldade de ver uma passagem nesse plano. Eu digo, como administrar a 7ª economia ou a 9ª economia capitalista do mundo? Temos que ter projeto para isso. Senão a gente não se viabiliza com um projeto político hegemônico capaz de dirigir esse país. A reforma política eu já falei, eu estou só jogando coisas. E tem uma série de outras coisas que precisam ser feitas. Eu acho a esquerda brasileira muito leninista. Certamente vou comprar uma briga aqui com boa parte da plateia, porque não fizemos ainda essa reflexão profunda. Lenin viveu num momento, e ele foi genial ao perceber que havia possibilidade de tomada do poder, e se preparou para isso. Concentrou o foco total na tomada do poder. Ele não desenvolveu nenhum afeto pela democracia. Na verdade, o interesse dele nem desenvolveu nenhuma estratégia para fortalecer um sistema democrático. Mas seus adversários, pela esquerda e pela direita, diziam, primeiro, o socialismo não depende só da vontade, é preciso ter condições objetivas, é preciso ter um grau de desenvolvimento da economia. Isso falavam os mencheviques, falavam os sociais-democratas, falava a esquerda. É preciso, não há possibilidade de socialismo num só país. Então, Lenin mostrou que tinha razão, no sentido da possibilidade de tomada do poder, e tomou.
mas seus adversários políticos mostraram que também tinham razão, porque pouco depois, 2 décadas depois, mostrou a inviabilidade e fomos montando um sistema burocrático em nome do socialismo que acabou se inviabilizando por conta própria. Nós vivemos num país e num momento histórico da humanidade que nós temos que pensar como desenvolver uma democracia sólida o suficiente para consolidar direitos sociais, reduzir desigualdade, para que a gente possa ter condições de amadurecer na sociedade para uma sociedade sustentável, socialmente justa e democrática. E, evidentemente, com nossa referência socialista. Mas não pode o socialismo ou barbárie, a gente não sai da barbárie, então é preciso pensar algo que nos leve para esse avanço. Eu levanto isso porque, no fundo, tem uma dificuldade de refletir os problemas, porque nós não fomos capazes de avançar profundamente no projeto democrático desse país. Avançamos num aspecto fundamental, redução da desigualdade. Isso ninguém tira de Lula, nem do PT, nem da esquerda brasileira, nem da Dilma, nem dos dois governos. Essa é a base. É preciso ter a coragem que tivemos e avançar muito mais. Desenvolver políticas públicas que permitam a distribuição de renda no nível... Agora, os erros que foram agregados a esse projeto nos vulnerabilizou a tal ponto que essa direita boçal, primária, que não tem projeto para o país... Eu vi uma vez de um líder do PSDB dizer que é o projeto deles, mas como era um ambiente restrito, foi dito com todas as letras. Não há mais possibilidade, eu gravei, não há mais possibilidade de soberania na era da globalização. O Brasil tem que fazer feito o México, buscar uma subalternidade privilegiada. Isso me impactou profundamente e é o projeto que eles estão desenvolvendo. Estão tentando tirar o Brasil de uma posição de soberania na política internacional e nos colocar sob a égide. O que nos salva é que o Trump é muito boçal e olha para a gente com muito desprezo, para os latinos em geral, o que tem dificuldade no trabalho dos chanceleres golpistas e submissos. Então, é grave, é profundo, é amplo, mas eles não são viáveis. Nós temos possibilidade de retomar. Eu acho que da parte da retomada eu tenho sugerido que a gente tenha a coragem de dizer onde errou, retomar. Eu acho que a gente tem que construir uma frente, estou finalizando agora, tem que construir uma frente democrática. Eu acho que a gente não pode se bastar com a ideia de uma frente de esquerda, tem que ser uma frente democrática, ampla, que vá do PSOL, dos partidos mais à esquerda do PT, até os segmentos que hoje são órfãos, porque o PSDB desistiu da democracia. Então nós temos que puxar esse pessoal para um projeto comum. Esse projeto tem que ser fincado na justiça social, então temos que avançar na consolidação e institucionalização de direitos, na redistribuição de renda. Nós temos que incorporar a cultura como elemento central do nosso projeto. Nós tivemos muita dificuldade de desenvolver a política que nós desenvolvemos, que tem um apoio social no Brasil enorme fora do Brasil, e tivemos dificuldade na própria esquerda, no próprio PT, para desenvolver esse projeto, por uma incompreensão do caráter estratégico da cultura para o nosso projeto, para o desenvolvimento do país, para a construção de uma sociedade democrática. Temos que avançar muito, muito mais do que avançamos na educação. Avançamos pouco na educação em relação ao tamanho da necessidade, e as políticas de sustentabilidade também, eu acho que a gente precisa avançar, abraçar, porque esse país tem uma responsabilidade por recursos naturais importantes, que são a nossa base estratégica. Isso eu acho que a gente vai encontrar esse caminho, eu acho que já está encontrando. A curto prazo eu sou absolutamente a favor das diretas, não podemos abrir mão das diretas, enquanto as saídas forem esses arranjos e esses remendos, nós não vamos ganhar estabilidade, legitimidade. Temos que ter coragem de enfrentar, temos que ampliar nosso olhar para as periferias das nossas cidades. A juventude negra está sendo assassinada diariamente e a sensibilidade, mesmo dos segmentos de esquerda da classe média, ainda é pequena. Nós temos que ampliar nosso horizonte também para os indígenas,
para os camponeses que são assassinados no Brasil. O movimento democrático tem que ser democrático mesmo, abrir um círculo para que a gente tenha de fato capacidade de ser uma força hegemônica e esteio de um processo de retomada dessa experiência que a gente estava. Então eu sou otimista, acho que a gente vai conseguir isso, acho que não podemos deixar que eles excluam Lula da cena política. Lula é ele, mas é uma representação de um projeto. A sanha que eles têm de tirar Lula no projeto político, que ele representa esse projeto democrático. E eu acho que, se tudo correr bem, pelo menos em 2018, Lula retoma o poder. Agora, não podemos voltar ao poder sem ter um projeto renovado. Então, é um momento de reflexão, de construção de políticas públicas, de aprofundamento das reflexões sobre os erros que cometemos, para que a gente possa construir uma frente democrática, que eu acho essencial para a gente poder avançar. A Karina estava falando no final da fala dela sobre a necessidade de concluir o processo de retirada do ilegítimo do Palácio do Planalto. Fora Temer ainda é uma luta necessária, porque na política nada acontece espontaneamente, é preciso. Agora, eu vi uma pichação hoje aqui numa parede que eu achei genial, eu até fotografei, vou botar no meu Face. Diz o seguinte: fora Temer, mas aproveitando, fora o próximo. Ou seja, o camarada que fez aquela pichação tem uma análise de conjuntura. Eles vão tentar, antes das diretas, emplacar um continuador do... Tem o Tasso, tem o Meirelles, tem a presidenta Carmen Lúcia, tem Nelson. Então é o seguinte, eu pessoalmente só acho que é admissível um intermediário para fechar a conta do Temer e organizar as próximas eleições diretas, só para isso. Então tem que ser um interino curto, porque a direta é a referência de retomada do processo democrático, restabelecimento do Estado de Direito e a possibilidade da população se manifestar. E eu também tenho a mesma visão que ela. É preciso investir profundamente numa retomada de relação com a sociedade. A pequena diferença é que eu acho que a gente não prestou a devida atenção que precisa prestar à classe média. Nós deixamos a classe média disponível para ser manipulada pela direita e pelos golpistas. Hein? Pela Globo, por tudo. Pela Lava Jato. Na verdade, a classe média brasileira ficou muito assustada com a redução da desigualdade social. Tem uma coisa elementar: se a estratégia não é insurrecional e tomada do poder leninista, se é dentro do processo democrático, a gente precisa conquistar a maioria. E só há maioria se você incorporar pelo menos parte das camadas médias da sociedade. Até aritmeticamente é fácil compreender, mas acho que é o seguinte: um projeto, falando mais profundamente, um projeto de hegemonia política tem que ser um projeto que todos possam se sentir dentro daquele projeto, que ganharão com aquele projeto, que vivenciarão um processo que vai trazer benefícios. Nós não tivemos fôlego para formular um projeto que fosse até a classe média. Eu vi uma cena que eu nunca vou esquecer em minha vida. Eu, ministro de Lula, em 2009, fui passar as férias na Bahia, estava voltando, esperando meu avião, e muito turista voltando para São Paulo, Minas, etc. Tal. Tinha uma senhora paulista, vestida de seda, toda queimadinha de sol, devia estar no litoral norte, e passou uma negra, uma senhora, possivelmente a avó de uma criança que ela estava segurando. A criança escapou da mão dela, saiu correndo e derrubou um cinzeiro. Esses cinzeiros de aeroporto, que é desse tamanho, e tem areia dentro. Aí, naturalmente, criou uma sujeira ali.
a paulista do meu lado, com um bocão desse tamanho, disse: está vendo aí, ó? Olha que tipo de gente está frequentando o aeroporto. Isso aqui está parecendo uma rodoviária. Vocês sabem de quem a culpa é de Lula. Falou. Eu tive que fazer uma yoga interna para não responder a ela, porque... Mas na verdade é o seguinte, aquele comentário dela não era um comentário isolado. Havia um mal-estar da proximidade dos pobres, frequentando o aeroporto, dirigindo carro, indo comendo em restaurante. Isso tinha que ter uma lucidez da parte de quem estava conduzindo o processo, ou seja, nós, de que era preciso ter um diálogo com todos os segmentos da sociedade para que a transformação positiva da sociedade fosse incorporada de forma positiva e fortalecesse uma coisa que entre nós é muito frágil, que é a cultura democrática. Joaquim Nabuco disse: durante séculos a mancha da escravidão vai estar entre nós. E é isso em última instância. Diariamente, de manhã, de tarde, de noite, você se bate ainda com resquícios da escravidão no Brasil. O desconcerto da convivência, a dificuldade de relações iguais na sociedade. Nossa sociedade é hierárquica. Nossa sociedade, a desigualdade social tamanha, gigantesca, conseguiu reproduzir uma situação que nas democracias não existe. Qualquer democracia no mundo que você vai, tem trabalhador de avião, de cidade japonesa, tem classe média, tem aristocrata, todo mundo convivendo, porque isso é que é a democracia, a possibilidade de que todos sejam tratados de forma igual e tenham acesso a direitos de uma maneira. Essa é a base social dessa direita que tinha vergonha, mas eu acho que em 2013, você tem razão, um dos efeitos de 2013 foi que a direita e a extrema-direita perdeu vergonha e veio para o primeiro plano, criando a possibilidade do golpe e de todo esse processo que a gente está vivendo no Brasil. Ao mesmo tempo, eu acho que as bases democráticas da nossa sociedade são enormes. E a gente vive essa dicotomia. Orson Welles disse que o Brasil não é para principiante. O embaixador da França, que veio para o evento aqui, me disse assim: não era para principiante, agora não é nem para especialista. Querendo entender o Brasil, e ele teve reunião com intérpretes da crise brasileira e disse que o cara que veio interpretar não estava entendendo nada também. É difícil. Você pisca o olho, quando abre o olho já é outra conjuntura, porque já aconteceu tal coisa. Então as coisas estão muito instáveis. Eu acho que todas as possibilidades estão abertas no Brasil. A possibilidade da gente avançar na direção de uma ditadura aberta existe. Ela está aqui entre nós. Por isso que eu sou absolutamente contra uma coisa que está correndo na internet crescente, de dizer é melhor deixar o Temer, que é um pato manco, que é um cadáver ambulante, do que possibilitar qualquer saída intermediária. Esses caras dão nó em pingo d'água. Hoje ele está isolado e quase morto, mas ele pode renascer, porque a base social para isso existe. Eu sou absolutamente favorável, tem que tirá-lo de lá, tem que dar uma lição de que golpe não passará de jeito nenhum. Agora, sei que nós não temos força suficiente para ter garantias das diretas. É uma luta importante. Eu concordo inteiramente com o que Karina disse, que a luta contra a reforma da Previdência Trabalhista é que nos dá a população está acordando em cima dessa questão. Mas é preciso constituir a saída política, que é eleições diretas, para restabelecer o Estado de Direito. As duas coisas têm que vir, e estão vindo. A manifestação em Brasília, que foi gente do Brasil inteiro, inclusive foi gente daqui, foi entre 150 mil e 200 mil pessoas que foram para lá. E eles reprimiram, porque hoje eu acho que a saída do tema é buscar o apoio da extrema-direita e um possível apoio militar. Aquela convocação dele não foi um erro.
sob o ponto de vista dele. Foi uma tentativa de criar uma nova base de sustentação, porque ele está perdendo a base de sustentação política e parlamentar. Então é preciso compreender esse momento, a delicadeza do momento, está tudo se mexendo. E eles estão se cobrindo, porque exatamente não tem nenhuma perspectiva que nesse momento esteja hegemonizando os golpistas. Eles estão impactados pela perda de substância dessa iniciativa. Essa é a hora da retomada. Acho que os partidos têm que ficar mais ativos, temos que sair da perplexidade, quando eu falo que é necessidade da reflexão crítica, mas isso na ação. Temos que retomar o diálogo com a sociedade, organizar todas as trincheiras possíveis, a jurídica, a política, a institucional, a agitação, manifestação de rua. Eu acho que a gente tem que ir criando um sistema de multiplicação e amplificação do processo de rejeição ao golpe, de retomada da democracia. É importante, nesse processo, a gente ter compreensão de que certas contradições passam a ser secundárias e nós temos que ser capazes de agregar todos os setores políticos e socialmente interessados na democracia no Brasil. Todos. Indo até figuras que vacilaram em algum momento, ou de que não são do nosso campo, mas é preciso ter a sensibilidade de que é preciso criar um campo democrático sólido. Nós não temos força para isoladamente, mesmo que some a esquerda toda, a gente não é capaz de fazer essa retomada. Então é preciso mobilizar a sociedade e é preciso agregar todos os setores. Assim, a cultura já é 6% do PIB, segundo o IBGE. 6, não sei quanto. Acho que ali tem cadeias produtivas importantes que não foram contabilizadas, como por exemplo, a economia das celebrações no Brasil é enorme, Carnaval, São João, e às vezes cidade pequena, cidade média, o São João em 80% dos municípios brasileiros não está contabilizado devidamente. E nós temos um potencial enorme de desenvolvimento da economia mais sofisticada cultural, além dessa base cultural que nós já temos funcionando. Vou dar um exemplo que eu acho extremamente positivo. Quando nós chegamos ao Ministério da Cultura, era menos de 10 filmes de longa-metragem por ano a nossa capacidade de produção. Em 2003, 6 filmes ano. Hoje estamos entre 150 e 200 filmes ano. Já temos uma parcela do mercado brasileiro de cinema e audiovisual, mais de 20%, e não está baseado na cota de tela. Nós não estamos pendurados na cota de tela, que é a obrigação de exibir. Já conquistamos, é pouco, mas é muito. É muito porque foi um caminho que nós trilhamos, e isso tivemos que desenvolver uma política pública de apoio ao cinema e audiovisual, muito bem conduzida em todas as etapas. Manuel Rangel está saindo vitorioso de lá. O governo Lula saiu vitorioso. Tivemos que enfrentar uma discussão com os artistas, porque os cineastas de Rio e São Paulo não eram a favor da democratização do acesso aos recursos de financiamento para todo o Brasil, com uma argumentação aparentemente correta de que cinema é indústria, portanto precisa concentrar. Aspectos do cinema pode ter que concentrar os aspectos técnicos, mas a criatividade tem que ser disponibilizada para todo o povo brasileiro, para o Ceará, para o Pará. Nós compramos essa briga. Eu me lembro da agressividade com que nós fomos tratados inicialmente, mas fomos construindo uma política de economia da cultura. Hoje já estamos entrando bem, eu seria otimista, bem positivamente no cinema de animação e nos games. O Brasil já está começando a ter produtos comercializáveis internacionalmente. Tem muito que ser feito, interromper um processo, mas isso é preciso ser feito na música. A música brasileira foi desestruturada pela crise do mercado fonográfico e pela digitalização. Várias economias do mundo estão se recompondo a partir da internet. Hoje a economia da música é basicamente digital e é preciso estruturar um projeto. As grandes operadoras da internet não pagam o direito autoral devido pelos artistas e pelos que são portadores de direitos conexos. E eu tive com a mangangona do Facebook, ela me disse o seguinte: criem leis que a gente paga, vocês não têm lei obrigando.
Então é o seguinte, é preciso compreender que o mundo muda rapidamente, que é preciso entrar na regulação de uma série de aspectos que são do século XXI. A esquerda brasileira precisa construir uma agenda século XXI dentro dos seus programas e da sua sensibilidade. Criar escolas de formação em várias áreas. A gente é muito deficiente na formação dos artistas. Boa parte dos músicos brasileiros não sabem ler partitura. Fazemos essa música genial que é reconhecida em todo o mundo como uma das 3 músicas mais importantes do mundo, mas boa parte dos artistas são autodidatas, porque não tem escola para ele estudar música e se formar. Então é preciso ter um olhar generoso. A economia não é só metalurgia, indústria automobilística, nem o agronegócio. Eu acho bom que o Brasil tenha esse potencial de produção de agronegócio. Só que agronegócio não é tudo, como eles pensam. E voltam na TV Globo aí fazendo essa campanha horrorosa. Enquanto estão matando sem terra, estão tentando tomar terras indígenas, produzindo conteúdos de péssima qualidade. A questão da carne não é só uma ação para desequilibrar a economia importante. Existe de fato a falsificação. Eu fui secretário de Meio Ambiente de Salvador. Ele não leu isso aí, ainda bem, porque é muito estranho. Leu? Secretário de Meio Ambiente? Não leu não. Leu? Não, leu então. E é o seguinte, eu montei uma CPI para investigar a carne em Salvador. 80% da carne que é vendida para o consumidor é de qualidade inferior. Só 3 abatedouros correspondiam às condições legais para o consumo. Então é o seguinte, existe o problema de fato. Esse rapaz aí, esse delator, Joesley. Você vê o grau de irresponsabilidade com o país, com tudo. Vocês acham que ele quer botar o produto dele nos mercados internacionais e, evidentemente, ao botar produto, ele é obrigado a submeter a certas regras, senão não entra ou é devolvido no porto. Uma das conversas que gravaram dele, não ele gravando o outro, mas que gravaram dele, foi ele dizendo o seguinte: alguém liga e diz, olha, essa partida de carne está aqui presa no porto da Holanda, não vai entrar porque não tem condições sanitárias satisfatórias. Ele disse, manda de volta para o Brasil, processa e bota no mercado interno. Isso está gravado através de salsicha, de essas porqueiras que as pessoas comem, mas eu não como. Eu como carne, mas essas porqueiras eu não como não, porque eu sei que tem problemas. Então, nem um cachorro quente. Eu como. É uma questão geracional. Geracional. Não é questão geracional. Então é o seguinte, ó, é nesse sentido que eu falo que a gente precisa se renovar. A gente precisa ter um programa que compreenda os erros que foram cometidos, assuma a agenda do século XXI e compreenda que a estratégia não é insurrecional. Eu não quis aqui, de maneira nenhuma, falar mal de Lenin, mas a gente tem que se distanciar um pouquinho. A estratégia dele era de tomada do poder pela insurreição. Ele percebeu que havia essa possibilidade. A nossa tem que ser uma construção semelhante à que a social-democracia fez na Europa. Consolidar a democracia, institucionalizar direitos, garantir procedimentos e processos democráticos que possibilitem que a democracia seja um instrumento de avanço social e da qualidade de vida das pessoas. Gramsci, eu sou gramsciano. É isso. E as questões levantadas agora são bem interessantes. Eu vou tentar sintetizar, porque sabe que baiano tem dificuldade de síntese. E eu particularmente, não faz parte das minhas qualidades, mas saiu um artigo sobre os Black Blocs, Black Bloc, um desafio da democracia brasileira. Muito interessante, no É o País de ontem, se não me engano. Merece ser lido. É o seguinte, eu não demonizo pelo mesmo motivo que você expôs. É expressão, uma das expressões da energia juvenil. Parte da juventude já não tem conexão
com o processo político institucional e tem o sentimento da necessidade de participar, e a forma que encontra é essa. Eu sei que é legítimo nesse sentido, por isso não podemos demonizá-los, mas o efeito da sua ação é péssima. Você não pode entrar numa manifestação onde 150 mil pessoas ou 200, o cálculo está variando nesse sentido, e que foram convocadas para uma manifestação pacífica para expressarem sua rejeição ao golpe, ao Temer e a necessidade de voltar às diretas, e você tomar a iniciativa de transformar isso num confronto e num enfrentamento e numa depredação de símbolos do capitalismo e do governo. Você não pode. Você tem que ter lealdade com as pessoas que você convocou. Isso é fundamental no processo político. As pessoas têm que confiar e ter garantia de que, ao ser chamado para uma manifestação pacífica, quem convocou garantirá, ou pelo menos fará com que essa manifestação tenha as características para a qual a pessoa foi convocada. Nesse sentido, tem um autoritarismo no gesto dos que já não acreditam mais em nada e vão para essas manifestações para fazer a mudança de qualidade da natureza da manifestação, introduzindo a violência como um elemento de expressão política. Sem discutir, é ruim isso. É a mesma coisa. Eu, particularmente, tenho debatido com os meus amigos mais jovens que atuam, são ativistas da internet. Eu não gosto da ideia de hacker, porque o hacker acredita que pode entrar em qualquer sistema de informação, modificá-la, capturá-la, viralizar, não é viralizar no sentido de tornar conhecida, mas corromper o sistema por dentro, contaminar. Que direito nós temos de definir o que é bom e o que é ruim e generalizar um tipo de ação, eu diria, predatória, sem nenhum medo? Então, esse é também uma expressão do baixo nível da cultura democrática do país. Eu, quando saí do governo Lula, eu morei 2 anos trabalhando na Espanha. Eu vi crescendo o Indignados, que virou Podemos. Eles convocavam grandes manifestações pacíficas para ir para frente do Congresso ou do Palácio do Governo, protestar contra as políticas de enfrentamento da crise através da tentativa de atingir direitos de trabalhadores. Chegavam os black blocs deles, a manifestação inteira sentava no chão e gritava palavras de ordem contra a violência e a favor do respeito às pessoas que estavam ali. Acabaram inibindo esse movimento, que eu diria oportunista, de aproveitar uma manifestação para transformar em outra coisa, a tal ponto que parou de existir. Se você permite, por um sentimento de identificar de que ali tem pessoas bem intencionadas, são jovens, etc., que querem se expressar, você inviabiliza a manifestação de massa, que é fundamental. A rua é o palco principal nesse momento, não é dentro do parlamento. O palco principal da acumulação de força da população brasileira está nessa capacidade de se manifestar nas ruas. E a presença desse nível de violência inviabiliza a presença da grande maioria das pessoas ali. Então, eu acho que nós não podemos ter nenhum paternalismo em relação a essa ação. Não demonizar, nem ter paternalismo. Agora, é evidente que a polícia se aproveita desse tipo de ação para infiltrar seus agentes, para provocar processos e ações, tipo queimar ministério. Vocês viram a fotografia dos caras que foram queimar ministério? Eram cada cara, os black blocs em geral são esses magricelos, veganos, vegetarianos. Os caras que invadiram o ministério eram cara com o rosto coberto, mas eram caras fisicamente preparados. Aí, gostei do termo, preparados. Então, não há possibilidade de não enfrentar isso. Isso é um desafio para a democracia. Se por um lado é errado demonizá-los, mas por outro lado, paternalismo em relação a essa ação vai inviabilizar a ação de massa, a presença de grandes manifestações de rua. Eu concordo inteiramente com o que você levantou, que o tema da corrupção precisa voltar para o seu trilho correto. Houve um uso político do tema
Onde é que está? Tem alguma coisa aí, toda vez que eu aponto, dá outro microfone. A corrupção é um tema importante. É preciso enfrentar esse tema sem nenhum pudor. Agora, não podemos permitir o manuseio do tema para fazer demagogia e manipulação da opinião pública, como foi feita no Brasil. Aí tem uma discussão profunda. Nós não podemos mimetizar a direita e achar que adotando modus operandi da direita a gente cresce politicamente. Quando a esquerda se comporta como a direita, quem ganha é a direita. E o fato de termos nos aproximado excessivamente da política tradicional brasileira permitiu a nossa fragilização e toda essa parafernália, esse circo que montaram a partir do tema da corrupção. Mas isso não quer dizer que o tema da corrupção não seja estratégico. É preciso ir profundamente no tema para que a gente possa ter condições de cercear a corrupção a níveis, como disse ironicamente uma pessoa, a níveis civilizados. 3% significa que ganhamos a batalha, mas o Brasil é mais de 30% de desvio de recursos públicos para outras finalidades. Temos que fazer a reforma política no Brasil para libertar o sistema político democrático do país dessa ingerência do dinheiro. O Congresso foi tomado por lobbies. E não acreditem que é só Odebrecht e JBS, não. Tem o lobby da bala, tem o lobby da Bíblia, tem o lobby do boi, tem o lobby das grandes corporações de comunicação, é uma soma de lobbies que elegem os parlamentares, e os que eles não conseguiram eleger, eles tentam corromper, prometendo recursos para a reprodução política daqueles parlamentares. Isso a gente tem que ter uma atenção especial, porque não há possibilidade de funcionar o sistema democrático como chegamos, ao ponto que chegamos no Brasil. Então o tema da corrupção, para mim, é estratégico e nenhuma timidez no enfrentamento. Tem que ir em cima, combater profundamente. Essa é uma bandeira de quem quer construir um Estado democrático, não é a bandeira da direita. E a direita aproveitou e manipulou porque percebeu que nós estávamos expostos no tema e tomaram a iniciativa e deram um tratamento manipulador. Mas é preciso tratar o tema com profundidade. Agora, as instituições, MP, Lava Jato, são instrumentos políticos. Não são instrumentos de fato de combate à corrupção, e é preciso esclarecer para a população isso, e a população já está descobrindo. Acabaram de inocentar a mulher do Cunha, enquanto ficam atrás do Sariguê, que comeu o pinto que era do sítio. Jaguatirica. Não, a Jaguatirica comeu o Sariguê, que tinha comido o pinto, que segundo eles a dona Marisa botou os ovos lá para chocar numa galinha lá, e a galinha chocou e veio o Sariguê. Quer dizer, isso é a prova que eles dizem ter de que o sítio era. Isso na imprensa internacional vai expor mais ainda o Brasil ao ridículo, né? Eu quero chegar a Lei Rouanet, eu vou pular uma, você responde. Ó, cadê minha amiga que fala, levantou para... me desculpe. Não, eu aparento bravo, mas eu sou doce. Eu sou aquele molho vermelho do restaurante chinês que você agridoce. A Lei Rouanet é um escândalo. É só ver os resultados. 80% da Lei Rouanet vai para São Paulo e Rio de Janeiro. Desses 80%, 60% fica na cidade de São Paulo e no Rio de Janeiro. E esses 60 e esses 80 não é para todos os produtores culturais do Rio de Janeiro, não. É um escândalo a gente conviver com isso. Isso foi no momento do governo Collor, que eles criaram essa lei, desde essa ideia que o Estado deve ser reduzido, e passam dinheiro público para os departamentos de marketing das empresas dizerem o que deve ser financiado. E eles só financiam o que pode dar retorno de imagem. Então criou um círculo vicioso, negativo e impossível de corrigir no modelo. E o que é mais grave, o financiamento público, mais de 80% é Lei Rouanet. O fundo de cultura é desse tamanho.
Não tem condições. Então, as pessoas têm a impressão, se atacarem a Lei Rouanet, a gente fica sem financiamento público. Não. Nós discutimos com mais de 100 mil pessoas essa questão. Eu estou representando a opinião de uma quantidade enorme de produtores culturais. Sabe quanto a região norte ganhou nesses 20 anos de Lei Rouanet? 0,0 qualquer coisa da Lei Rouanet. Sabe quanto o Nordeste ganha? 5%, e mesmo assim, porque a Bahia e Pernambuco tem carnaval e tem umas coisas que conseguem atrair. Sabe quanto a região oeste? Nada. Sabe quanto a região sul ganha? Eu não me lembro agora, mas é em torno de 7 a 10%. Isso, porque pega dinheiro público para ser aplicado dentro de uma lógica privatista e concentradora. A CPI não tem nada a ver com o meu discurso. A CPI é o seguinte: nessa barbárie que se estabeleceu e nesse poço de mortalidade que o Brasil virou com o golpe, eles diziam que o Ministério da Cultura, que é a maior mentira, eu paguei um preço alto, não é hora de discutir isso aqui, mas um dia eu vou detalhar isso publicamente. Paguei um preço alto, não, porque senão você vai ter que me dar uma hora aí. É por isso que não é. Outro dia. Eu paguei um preço alto por isso, o Ministério não tinha nenhuma, como é que chama a ocupação, que quando um partido ocupa um aparelhamento, é mentira, isso é a justificativa para acabar as políticas públicas. Tinha gente até conservadora na administração do Ministério da Cultura, gente que não vota na gente, mas era um técnico de excelente qualidade e foi dirigir um setor importante do Ministério. Tinha de todas a gama possível. Nós buscávamos de fato construir como construímos políticas públicas de cultura. Nós tiramos de um patamar, botamos em outro, que está difícil eles destruírem. A CPI da Lei Rouanet foi uma paranoia da direita que eles, de tanto repetir, acabam acreditando de que os beneficiados da Lei Rouanet era Chico Buarque, eram os artistas que apoiavam Lula, Dilma e o PT. Aí quando eu fui convidado, melhor dizendo, mas disse, faço questão de ir. Eu cheguei lá e disse: olha, me desculpem, vocês caíram numa armadilha, acreditaram nas mentiras que contam. Nesses termos eu falei na CPI. Quer ver? Vou mostrar aqui, ó, o mecanismo. O Ministério faz o enquadramento da lei, se está dentro da lei, isso não tem opinião, é enquadramento da lei, vai para um conselho, a comissão não é Comissão Nacional, não, é de apoio, hein? CNIC, vai para CNIC, que mais da metade é da sociedade, leia-se Itaú Cultural, Rede Globo, Empresas Globo, estão lá, aí eles definem uma certa quantidade, 20 mil projetos por ano, as pessoas saem contentes, os artistas saem contentes com esses certificados, mas quem decide é o departamento de marketing lá adiante. Eles não têm nenhum atrelamento a PT, a governo e nada. Quem decide é ele a partir de interesse mercadológico e através de um trânsito por baixo da mesa. Isso que me disse foi a Polícia Federal. De um delta X desse dinheiro que é capturado, volta para o diretor de departamento de marketing. Estou dizendo exatamente o que a Polícia Federal me disse. Então é o seguinte: quem são os grandes beneficiados? As empresas Globo, através da TV Futura e através da Fundação Roberto Marinho. É o Itaú Cultural, que faz proselitismo de que olha o que a empresa privada está fazendo, e na verdade é dinheiro público, a maioria daquele dinheiro. São empresas que são beneficiadas com seus institutos, suas fundações, e os artistas que mais têm acesso são os que já estão bem sucedidos no mercado. Então, e eu disse: olha, vocês não tem como, o presidente sentado do meu lado, um cara arqui-reacionário, me disse: você tem razão, caímos numa armadilha, nos ajude a sair disso. Eu disse: faz o seguinte, vocês reconhecem de que não há nenhuma distorção nesse sentido e apresentam uma proposta de evolução da Lei Rouanet. E por incrível que pareça, saiu de lá algo muito positivo, inocentando os que eles acusaram inicialmente, porque não tinha como acusar. Então não tem essa coisa, essa sensação de que falar a verdade pode causar um prejuízo.
isso na Bahia chama farinha pouca, meu pirão primeiro. Na verdade, o Brasil inteiro quer ter acesso a recurso público. Os povos indígenas querem, os artistas do Pará querem, os artistas do Maranhão querem, os artistas de Pernambuco querem. E tem direito. E é preciso. E o seguinte, para finalizar, já passou pela Câmara o Procultura. Mesmo nas condições, porque eu chegava assim e dizia: deputado, o senhor é do DEM, não tem nenhuma simpatia pelo governo, mas sabe quanto o seu estado recebe da Lei Rouanet? 0,00 não sei quanto. Ele dizia: eu não sabia disso. Pois é, vou mandar o relatório para o senhor. Eu tive apoio do DEM, tive apoio do PSDB, tive apoio, contanto que não fossem do Rio e São Paulo. Minas Gerais é o nordeste da região sudeste, fica com um delta X pequeno, e alguns aqui, os que têm acesso, ficam contentes e querem que não se fale no assunto, mas tem que falar, tem que avançar. O diferencial do Ministério da Cultura dentro do governo é que a gente nunca chamou Jesus de Genésio, nem cachorro de cacho.